chamar, então, dando gancho aqui, o deputado Marcel Van Hatten, ele que é do Partido Novo. O seu partido, deputado, aqui é representado por 4 parlamentares. Sozinho não ganha uma disputa como essa para a presidência da Câmara. Então, me diga, por favor, por que o senhor decidiu lançar essa candidatura, sendo que o Mota, que é apontado como candidato favorito, tem dito que já vai conseguir mais de 400 votos. Aí é para deixar os opositores chorando no caminho. Tudo bem? Obrigada pela participação aqui no nosso Live CNN. Imagina, eu agradeço, Basília. Bom dia também a quem está no estúdio, a quem está nos acompanhando de casa ou do trabalho, de onde quer que esteja. É verdade, nosso partido é pequeno, nosso partido tem hoje 4 parlamentares. É claro que a gente cresceu muito nas últimas eleições, o Novo foi o grande destaque nas eleições municipais. Agora aqui, como você bem disse, não se ganha eleição sozinho, pelo contrário, a gente busca apoios. E eu tenho sentido muitos apoios, principalmente nessas últimas horas. Tenho feito contato diretamente com parlamentares, com deputados, tanto da direita, sou o único candidato de direita, ou seja, de direita e da oposição, como também parlamentares de centro. E muitas pessoas não só me apoiando por causa das propostas, mas também algumas em virtude de insatisfação sobre como foi construída a candidatura. E eu acho que essa pretensa unanimidade, ela não faz bem para a Casa Legislativa, muito antes pelo contrário. Nós vivemos um momento muito grave, tem gente que ainda não se deu conta do tamanho da perseguição política que acontece aqui. Eu mesmo fui investigado, fui indiciado por um discurso que eu dei na tribuna denunciando uma irregularidade dentro da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal decide me investigar em vez de investigar aquilo que eu denunciei. Isso é um ataque ao Parlamento, um ataque ao Congresso Nacional e por isso é preciso uma candidatura que diga não está tudo bem, não é momento de festa, muito antes pelo contrário. E nós estamos trabalhando para chegarmos amanhã com uma bela votação, mais do que isso, com a vitória aqui que interessa ao povo brasileiro. Observando os discursos, né, e a liturgia diária aqui do Congresso Nacional, mais parece uma candidatura para jogar pressão em quem é favorito, mostrar que ele pode até ganhar, mas não vai ser tão fácil assim. Como é o nível de diálogo que o senhor tem com o Hugo Mota do Republicanos? Não, eu me dou bem com o Hugo Mota, assim como eu me dou bem com os parlamentares aqui em geral na casa. Nunca compro inimizade pessoal com ninguém. A gente sabe que cada um aqui tem a sua posição. Eu sou uma pessoa, como parlamentar, né, bastante incisiva nas minhas falas, vocês me conhecem, e tenho essa característica já desde antes, quando fui vereador, depois deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, mas no momento em que estamos numa disputa eleitoral, sim, nós precisamos cobrar daqueles que são nossos adversários posicionamentos. E o que eu tenho cobrado de Hugo Mota é que ele, como candidato, diga quais são seus compromissos. Porque nós vemos na direita parlamentares dizendo, e lideranças dizendo que ele tem compromissos com a pauta da anistia, e aí eu falo da anistia de todos os perseguidos políticos, né? Dos que foram condenados, mesmo inocentes, do 8 de janeiro, porque muita gente foi presa depois de acontecerem as coisas aqui na Praça dos Três Poderes, que não tiveram participação em vandalismo nenhum, e mesmo quem teve tem de pagar de acordo com o tamanho da pena prevista na lei e não de forma exacerbada, exagerada, como acontece hoje. Anistia para Jair Bolsonaro também e para todos aqueles que são perseguidos hoje políticos no Brasil para pacificar a nação. Nós precisamos dessa pacificação. Hugo Mota, segundo parlamentares na direita e liderança na direita, teria compromisso com isso. Já o vice-líder do PT, né, deputado Rogério Correia, disse publicamente que Hugo Mota teria assumido o compromisso de jamais pautar a anistia. Então, qual é a posição dele sobre isso? Qual é a posição dele sobre o impeachment do Lula? Qual é a posição dele sobre aumento de impostos? Eu não vou pautar um aumento de imposto ao longo dos próximos 2 anos. Aqui na Câmara quase só se fez aumentar a arrecadação e os gastos da Janja crescendo, os gastos do governo crescendo, as pessoas não conseguindo mais fazer compras no supermercado em virtude da inflação, alta do dólar e assim por diante, né? E acho que tem 2 compromissos fortes ainda que a gente não viu ele assumir. A defesa da prerrogativa dos parlamentares aqui contra os abusos e as interferências de outros poderes, em particular do Supremo Tribunal Federal. Esta casa aqui está cada vez menor nas suas funções, e o combate à corrupção. Hoje parece que se você é corrupto, está tudo certo, né? Não tem investigação nenhuma contra você. Agora, se você é um parlamentar que está denunciando corrupção ou denunciando coisas erradas, aí você é investigado, está completamente errado. E eu estou esperando os compromissos de Hugo Mota, até porque se ele assumir esses 5 compromissos que nós temos na nossa pauta, não teria motivo para eu ser candidato à presidência da Câmara.
Deputada, eu vou passar agora a palavra para o pessoal que está lá no estúdio. Elisa Vec, olha, por aqui o tom é de Hugo Mota, queremos mais do que promessas, queremos compromissos, né, Elisa? E a gente fica com essa impressão mesmo, deputado, de que o jogo já está feito, que vai ser desse jeito mesmo, que já está eleito, mas mais do que isso, até ouvindo o senhor aqui, muitas perguntas vieram à minha cabeça, eu vou escolher uma delas, que é essa sensação que a gente tem, que não existe, mais do que sensação, né? Tanto que virou debate no Supremo, que não existe transparência no uso do dinheiro público dentro do Congresso no que se refere a emendas parlamentares. Eu sei também que é preciso ser justa, que a gente não pode generalizar, como se isso fosse uma prática de todo mundo. Mas, deputado, vendo de fora, a impressão que se tem é que todo mundo usa emenda parlamentar e que ninguém está a fim de mostrar transparência. Eu quero ouvir o senhor, inclusive se o senhor discorda da minha afirmação, né? Porque vendo de fora parece que não existe transparência em lugar nenhum. Excelente pergunta, Elisa. Eu discordo apenas de um pequeno trecho, do resto concordo integralmente. A de que ninguém está preocupado com isso. Não, nós do Novo não só estamos preocupados, como nós também fizemos ações judiciais contestando a utilização sem transparência de emendas parlamentares e a falta total de critérios, né, que deveriam ser utilizados para o encaminhamento de recursos. Eu, no meu gabinete, nas emendas parlamentares de que disponho, nunca peguei um centavo de orçamento secreto, aliás, nunca me ofereceram, e vocês devem imaginar por quê. E já respondo também para quem está ouvindo, porque eu não iria utilizar recurso público de forma sem critério, sem transparência. No meu gabinete nós fazemos processo seletivo. Inclusive nas ditas emendas de transferências especiais ou emendas PIX, nós criamos um processo seletivo com base em projetos apresentados previamente, que foi o que o Supremo Tribunal Federal também exigiu do Congresso. Agora, é importante mencionar o seguinte, o que Lula quer é voltar à barganha política lá da época em que ele era pela primeira vez presidente, em que só quem votava com o governo tinha emenda liberada. Naquela época não tinha orçamento impositivo. Eu posso ser contra as emendas parlamentares e, de fato, acho que elas nem deveriam existir. Agora, se elas existem, devem ser iguais, com critérios e transparência para todos os deputados e não podem ser liberadas pelo governo apenas para os parlamentares que votam com o governo, porque isso é colocar daí no executivo, né, essa falta de transparência e falta de critério, a não ser o critério político, que foi o que Lula fez no final do ano. Por quê? Quando o STF, por meio do seu líder do governo no STF, que é o ministro Flávio Dino, né, ele é o líder do governo no STF, ele pega todas as pautas que são de interesse do governo e aí faz a parte do Lula no STF. Isso está muito claro. Quando ele decide lá que os parlamentares não podem destinar sem critério, sem transparência, o que o Lula faz? O que o ministro da Saúde faz com grande parte desses recursos que vão ser destinados pelos parlamentares? Pega esse recurso e destinam eles sem critério, sem transparência, no último dia ou nos 2 últimos dias do ano passado. Mais uma vez, repito, Elisa, o Novo foi lá no Tribunal de Contas da União, fez uma representação contra isso. Vocês cobriram muito bem isso, aliás, parabéns, porque esse é o papel que a imprensa tem que fazer. E o Tribunal de Contas da União disse, está errado. Agora, por meio da sua parte técnica, disse isso, só que o recurso já foi. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que o governo Lula vai ter grandes problemas aqui para frente com o que já fez, tanto nessa questão das emendas parlamentares que foram utilizadas pelo governo agora sem critério e sem transparência, como também do programa Pé de Meia, que nós estamos há muito tempo já denunciando, é um belo de um programa, se bem aplicado. Agora, utilizar recursos que não estão no orçamento para isso é crime de responsabilidade. E nós precisamos de um presidente da Câmara, viu, Elisa, para concluir, eu não posso deixar de fazer aqui a minha propaganda também, meus colegas, que diga claramente, crime de responsabilidade demanda impeachment de presidente da República. Eu já assinei várias peças de impeachment e eu tenho compromisso com essa pauta. Não sei se vai passar ou não no plenário, mas que o meu eleitor e o povo brasileiro em geral, pelo que eu estou sentindo, até pela queda da popularidade do Lula, o impeachment é jurídico e é político. Eu digo com clareza que é obrigação do futuro presidente da Câmara pautar um pedido de impeachment do Lula. E eu, como presidente, farei isso. Lembrando que o último pedido de impeachment pautado aqui, se é que precisa lembrar, foi o de Dilma Rousseff. Lisa. Pois é, por causa de um movimento político também fortíssimo. Exatamente. Além de muitos movimentos pelas ruas do Brasil e toda a comoção que nós vimos ocorrer em 2016. Deputado e candidato, aqui posso chamar-te de candidato, né? Apesar de que não é a gente nas ruas que vai votar em você, nós que vamos votar em você, mas lhe chamo de candidato. Clarice Oliveira também está aqui conosco. Deputado, o senhor está se apresentando aí como o único candidato da direita e o senhor está cobrando aí do futuro presidente da Câmara, caso eleito, Hugo Mota,
um compromisso com as pautas da direita, naturalmente. Só que a gente está falando de um partido que tem um pé no governo federal, um pé no governo de São Paulo, na direita, então tem pé à esquerda, pé à direita, pé no centro. Como que dá para esperar de um presidente que tem compromissos com tantas correntes que se firme com a pauta da direita? Porque aparentemente o que a gente tem aí é um acordo para tentar eleger um presidente da Câmara que converse com todos esses lados. Excelente pergunta, excelente pergunta. E essa é a pergunta que o Hugo Motta precisa responder. Essa é a pergunta que eu até sugiro, e certamente vocês farão, façam para Hugo Motta. Porque é o que a direita precisa saber dele, candidato que tem, supostamente, tantos votos na oposição ou na direita. Por isso mesmo eu entendo que a minha candidatura tem crescido tanto, porque ele não demonstra claramente quais são os seus compromissos com essas pautas que a direita tem na Câmara dos Deputados. Nós vimos o que aconteceu na eleição passada. Na eleição passada, Arthur Lira foi eleito com votos na direita. Eu também fui candidato e era o único candidato de direita. Muitas das propostas que ele prometeu dar andamento não foram adiante e outras tantas em que se criaram expectativas também foram paradas. A questão mesmo da anistia estava na CCJ. Em determinado momento, o Centrão, e o partido do Arthur Lira faz parte do Centrão, obstruiu a votação, atrasou a votação e acabou sendo jogado para mais adiante. No segundo momento, quando se achava que ia aprovar o projeto na CCJ, Arthur Lira decide criar uma comissão especial, acabando com o debate na CCJ e mandando, não para o plenário, que era o destino natural do projeto aprovado na CCJ, mas para uma comissão que levaria tantas e tantas sessões até aprovar o projeto. E ainda assim houve no bastidor uma história de que não, isso vai se resolver até dia 10 de dezembro, eu lembro bem dessa data, até o dia 10 de dezembro, para não deixar isso no colo do futuro presidente da casa. Não foi sequer instalada a comissão especial. E o que eu mais ouço de colegas parlamentares que votaram na eleição passada em Arthur Lira é: estou arrependido, se tivesse votado em você, talvez não teria ganhado a eleição, mas eu não estaria arrependido. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Hugo Motta não demonstra esse compromisso que nós temos que ter pela pacificação do Brasil, porque se o Centrão quisesse, se esses partidos todos estão apoiando, realmente quisessem pacificar o país e corrigir as injustiças, não deixavam pessoas como a Débora dos Santos, uma mãe de família, que fez algo sim errado, que foi pintar com batom, né, escrever com batom, pichar com batom, perdeu o mané na estátua na frente do STF, mas no dia seguinte essa estátua estava lavada, né? Ela foi condenada e não pôde até agora, né, 17 anos de cadeia e não pôde até agora, depois de mais de 2 anos, ver os seus filhos. Isso é uma imoralidade, é uma injustiça. Tem pessoas sofrendo por conta de barganha política eleitoral pela presidência da Câmara dos Deputados. Eu não posso aceitar isso, não posso assistir isso sem me pronunciar. Então, esse espaço, inclusive, que a CNN me dá e todos os meios de comunicação, é importante para isso, né? Como eu sempre disse, no mandato passado eu fui independente, apoiava a maior parte das pautas do governo Bolsonaro, algumas até mais do que a própria base do governo. A reforma administrativa é um exemplo disso, porque o Novo é um partido de direita, um partido que tem ideais liberais, conservadores e vai de acordo com a sua coerência. Agora, como deputado federal, membro da oposição, o que eu acho é que nós precisamos ter pautas claras, não só de oposição, como presidente da Câmara, mas foi bem dito, de diálogo com todos, e o diálogo com todos precisa passar por uma pacificação nacional. Não dá para continuar com essa injustiça, essa perseguição política, com pessoas sendo perseguidas por causa da sua opinião. Isso é muito grave. A crueldade de Lula e do PT, que utilizam o STF para isso, é algo que, sinceramente, é abominável numa democracia. Basília Rodrigues, por favor, pode encaminhar o fim. Compartilho com você a palavra. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais o seu pensamento, porque o senhor vê que algumas penas, no caso de algumas pessoas, foram desarrazoadas. É para algumas pessoas? Ou o senhor acha que todo mundo, inclusive quem entrou aqui, esse salão estava destruído, deputado, naquele 8 de janeiro de 2023. Os tapetes estavam fora do carpete, né? Estava fora do chão, aqui tinha vidro quebrado, porque eles conseguiram acessar de maneira ilegal as dependências da Câmara dos Deputados. O senhor acha que todo mundo tem que ser perdoado por aquele dia?
Basília, eu não acho que todo mundo tem que ser perdoado. Eu sempre disse, desde o início, quem quebrou, quem cometeu vandalismo de acordo com a lei deve ser punido. Isso deve acontecer com todo mundo, manifestando na direita ou na esquerda. O MST aqui quebrou um monte de coisa quando entrou também. Não me lembro de ter acontecido qualquer coisa contra qualquer pessoa daquele movimento que invadiu aquela vez a Câmara dos Deputados. E mais ainda precisa pagar quem por omissão fez acontecer. Porque o Ministério da Justiça, Flávio Dino disse, depois desdisse, ele falou que estava ali olhando da sua janela. E a Força Nacional, por que não foi acionada antes? Tudo aquilo que a gente viu durante a CPI do 8 de janeiro sendo debatido, né? Apagaram as imagens do Ministério da Justiça. Isso não existe, apagar imagens num dia tão sério, né? Que fosse por motivos históricos, isso é crime, né? É crime. Então, quem cometeu esse tipo de crime tem que pagar, e eu digo, tem que pagar ainda mais, como, por exemplo, Flávio Dino, como o ministro Alexandre de Moraes tem condenado de uma forma absurda pessoas que não cometeram crime nenhum, a maioria não cometeu crime nenhum, falo isso porque fui a Papuda visitar, conversei com pessoas, vi inclusive algumas absolvidas, morador de rua, que inclusive declarou que votou no PT, que ficou mais do que 1 ano preso, até que o Alexandre de Moraes decidiu soltar. Quem é que vai pagar esse ano perdido dessa pessoa? Só se tem empatia por ela se ela tivesse participado de uma movimentação de esquerda. Então, nós precisamos pacificar o país. Ninguém é a favor de quebradeira, todos os movimentos de direita sempre foram pacíficos. Eu preciso aqui reforçar que é graças a essa farsa que foi montada do 8 de janeiro que o governo Lula pôde se manter até agora, senão as pessoas de forma pacífica teriam continuado na rua, ele já teria caído como a Dilma, a impopularidade dele está aí. Agora, aqui na presidência da Câmara dos Deputados, indo para o encerramento da entrevista, nós precisamos ter esta clareza também na presidência da Câmara. E eu não estou aqui por cargo, eu não estou aqui por privilégio, eu não estou aqui por nada disso, muito antes pelo contrário, senão eu não estaria nem na... Eu não tenho esse interesse, eu estou na política por missão, e eu acho que nós, por missão, e eu acho que nós temos que manter a posição até o final. E uma entrevista anterior eu disse, se fosse por cargo, se fosse para ser vice de alguém, a grande vantagem, então se o Lula for candidato à reeleição e colocar um vice da direita, a direita vai votar no Lula? É esse o raciocínio? Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que manter a posição do início até o fim, e eu vou como candidato aqui, não só de direita da oposição, mas como um parlamentar que tem esse diálogo com todos e tem pelo menos imagino ter uma clareza sobre a situação que o país vive, a dificuldade que nós temos, a perseguição pessoal que eu mesmo estou sofrendo por meio de uma investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar que utilizou a tribuna para se manifestar. Eu falo isso para colegas no exterior, Basília, que eu encontro bastante nessas viagens que eu tenho feito, eles acham isso completamente incompreensível, até porque desde 1689 a Bill of Rights na Inglaterra garante imunidade parlamentar, ou pelo menos essa é a ideia numa democracia, e no Brasil em apenas 2 momentos nós tivemos esta exceção, na ditadura de Vargas e na militar. E agora o Lula, junto com o Dino e o STF, estão promovendo essa mesma perseguição política aqui na Câmara. Isso não pode continuar. É isso, Elisa. Marcel Van Hatten, deputado pelo Novo, foi na Papuda visitar as pessoas que estão presas devido ao 8 de janeiro de 2023, foi também nos Estados Unidos devido à posse de Donald Trump. Então, está gastando sola de sapato mesmo e quem sabe, tá difícil, né, deputado? Querendo conquistar votos aí para chegar à presidência da Câmara dos Deputados, apesar dos favoritismos aqui de plantão. Tá difícil, mas está mais fácil do que eu imaginava. Vamos ver. Lembrando que a gente também vai entrevistar outros candidatos que querem concorrer aí ao comando tanto da Câmara quanto do Senado Federal. A gente tentou falar com o pastor Henrique Vieira do PSOL, ele que está em voo, por isso provavelmente não vai conseguir participar do nosso Live CNN, mas ao longo do dia terá espaço para ele e muito mais, tanto de oposição, de centro, quanto de governo. É com você, Elisa. Muito obrigada, Basília Rodrigues. Deputado, boa campanha, hein? Daqui em diante estaremos aqui atentos a essas movimentações, deputado federal e também candidato. E